Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu sou a babaca por tirar sarro da queda de cabelo do meu parceiro? O título parece ruim, eu sei. Esta tem sido uma discussão contínua entre meu parceiro e eu há quase 6 meses. Eu sinto que nunca vou ouvir o fim disso. História anterior, eu, 23, sou uma garota de pele naturalmente clara. Eu também sou amaldiçoada com lindos pelos escuros no corpo, o que torna a manutenção uma dor completa. Eu depilo minhas pernas e 2 dias depois eu tenho espinhos escuros de cabelo que não posso raspar novamente por 1,5 semanas ou mais sem causar queimaduras bastante dolorosas. É algo que me incomoda há muito tempo, pois tira muito da minha liberdade nas estações mais quentes e tenho que escolher em quais eventos posso mostrar as pernas. Este ano fui convidada para ir com meu parceiro, 28, para o almoço de Natal de sua família, pelo qual estava muito animada. Alguns dias antes do almoço, meu parceiro e eu também fomos convidados para uma festa na piscina de Ano Novo na casa de seus amigos. Hemisfério Sul para quem está confuso aqui. Claro que isso me encheu de pavor, porque eu sabia que a essa altura minhas pernas ficariam horríveis em um maiô. Eu decidi ir para os dois e encontrei um lindo vestido maxi de verão para usar no dia de Ano Novo. Pensei em apenas relaxar na piscina do lounge e também ajudar o anfitrião a organizar o almoço com churrasco. Depois do almoço, eu estava deitada com algumas das outras senhoras, enquanto nossos parceiros estavam todos brincando na piscina fazendo bolas de canhão. O parceiro do meu amigo, 25, perguntou por que eu não estava nadando, e eu disse a ele que não estava com vontade naquele dia e preferia deitar na sombra. Nesse ponto, meu parceiro voltou para fora da piscina e presumi que ele voltaria a pular como de costume. Em vez disso, ele veio até mim, levantou a barra do meu vestido, revelando minhas pernas e exclamou: "Ela não vai nadar hoje porque está peluda como a porra de um urso." Agarrei meu vestido e puxei-o para baixo bastante envergonhada, e atirei-lhe um olhar muito zangado. Houve algumas risadas, mas principalmente um silêncio constrangedor. Eu estava mortificada. Ele sabe como eu sou autoconsciente sobre isso. Na minha raiva, eu retruquei e disse: "Talvez possamos transplantar alguns dos pelos da minha perna para aquela bela careca que você está preparando?" Isso também foi recebido com algumas risadas seguidas por um silêncio ainda mais constrangedor. Meu parceiro então saiu furioso da piscina e entrou para se secar. Ele vestiu suas roupas secas e saiu e disse que estávamos indo embora. Eu me senti muito mal, especialmente pelos anfitriões, então pedi desculpas a eles e disse que eles poderiam ficar com minhas tigelas de salada que eu havia comprado. Meu parceiro e eu nunca conversamos sobre sua queda de cabelo antes. Quando eu disse isso, sabia que provavelmente o incomodava porque encontrei fotos em seu telefone dele tirando fotos do topo de sua cabeça, onde a perda de cabelo começou. Eu apenas senti que ele era hipócrita por criar aquela situação, e minha insegurança não estava fora dos limites, mas a dele está? Eu sei que não me comportei bem aqui. Eu sou a babaca? Edit, uau, isso explodiu seriamente. Obrigado a todas as mulheres adoráveis que dedicaram seu tempo para deixar algumas dicas ou se abrir para mim nas mensagens. Não consegui colocar isso no post, mas acabei de fazer minha 4ª sessão de depilação a laser e minhas pernas já estão remotamente sem pelos. Eu tenho algumas manchas esporádicas em que ainda tenho cabelos muito finos e alguns folículos pilosos ainda não caíram. Ainda tenho 6 sessões, então devo dizer que é uma história de sucesso. Em relação ao meu parceiro, vou tentar ter uma conversa aberta com ele mais uma vez. Minha intenção é comunicar e limpar o ar, ou vou deixá-lo. Eu não vou contar a ele essa segunda parte, obviamente. Não tenho certeza se devo mostrar isso a ele ainda. Atualização. Atualização para todos. Eu sentei quando nós dois terminamos o trabalho e ele veio há pouco mais de 1 hora. Foi uma conversa bem curta. Comecei a conversa afirmando que gostaria de limpar o ar e o ressentimento no relacionamento. Sua resposta a isso foi: "Você vai finalmente se desculpar?" Quase morri por dentro. Perguntei a ele pelo que eu deveria me desculpar e ele disse os comentários que fiz sobre seu cabelo na festa de Ano Novo. Então sugeri que talvez devêssemos nos desculpar na sequência dos eventos, então ele deveria ir primeiro. Ele disse que não tem como me desculpar depois do que eu disse porque passei dos limites. Eu perguntei a ele sobre ele cruzar a linha com meus limites e me humilhar. Ele disse que não é o mesmo porque eu poderia simplesmente raspar e acabar com isso, enquanto a situação dele poderia ser permanente.
Eu disse que minha situação permaneceria permanente se eu não fizesse algo a respeito. Ele então ficou quieto e começou a desligar-me dizendo que não queria falar. Eu disse a ele que não quero sua companhia se ele não puder ter uma conversa aberta comigo. Ele saiu. Vou despejá-lo amanhã. Eu não assinei os papéis de adoção. Eu nunca quis esse homem bebê. Eu sou a babaca por arruinar um anúncio de gravidez dizendo à mulher que ela pode ter feito o teste errado? Meu marido, 30, e eu, 30, recentemente convidamos 8 amigos para almoçar e nos perguntaram se poderíamos incluir também um novo casal, Doug e Sasha, ambos com 30 anos. Nós nunca os conhecemos, mas todos que foram convidados sim, então dissemos que sim. A certa altura, Sasha precisou usar o banheiro e eu disse a ela para usar a suíte, já que o outro banheiro estava ocupado. Eu estava ajudando meu marido a terminar a comida quando Sasha saiu gritando e segurando algo na mão. A princípio pensei que ela havia se machucado, mas ela disse algo a Doug que o fez cair de joelhos, chorar e começar a beijar sua barriga. Todos os nossos amigos começam a gritar, pular e chorar. Foi uma loucura. Por fim, Sasha conta a mim e a meu marido que está grávida. Claro, parabenizamos ela e Doug e demos a eles uma bolsa para o teste, a pedido deles. Admito que achei estranho que ela trouxesse um teste de gravidez e o fizesse na casa de um completo estranho, mas não disse isso. Assim que todos se sentaram para comer, Sasha disse, Op, espero que você não se importe por eu ter usado um de seus testes de gravidez. Acabei de vê-los e tive que fazê-lo. Eu respondi, confusa, não tenho testes de gravidez. Sasha diz que sim, na sua gaveta. Perguntei a Sasha se ela se referia à caixa azul no fundo da minha gaveta inferior esquerda que estava fechada. Ela pareceu perceber que eu estava apontando que ela basicamente bisbilhotou e disse timidamente que a caixa dizia gravidez para teste de gravidez. Eu disse Sasha, a marca é Pregmate e são testes de ovulação. Eu não possuo testes de gravidez. Você fez um teste de ovulação? Doug me assustou completamente comigo dizendo que sua esposa não era idiota e pode ler uma caixa. Ele insistiu que Sasha fizesse o teste e me mostrasse que eu estava errada. Sasha recusou dizendo que não precisava provar nada para um completo estranho e insistiu que eles fossem embora imediatamente. Um dos casais achou que Doug e Sasha agiram de forma ridícula. Os outros 3 casais acharam que eu deveria ter puxado Sasha de lado para discutir minhas preocupações e disseram que eu era uma idiota por dizer algo na frente de todos. Honestamente, toda a situação me pegou desprevenida e tudo aconteceu tão rápido. A coisa toda era bizarra e confusa. Só não tive tempo de juntar as peças mentalmente antes de perguntar sobre os testes de ovulação. Além disso, descobri mais tarde por meio de um de nossos amigos que Sasha fez um teste de ovulação e não está grávida. Atualização. Com base nas respostas, hoje liguei para uma das minhas amigas que estava presente, e ficou do lado de Doug e Sasha, e basicamente disse a ela que eu merecia uma explicação para que merda aconteceu. Aqui está o que eu descobri. Aparentemente, meus amigos conhecem eles há muito mais tempo do que eu imaginava. Isso é estranho porque eles nunca falaram sobre eles antes disso. Doug constantemente menciona o desejo de ter um bebê toda vez que o veem. Uma noite, Sasha confidenciou às mulheres que Doug se divorciou de sua primeira esposa porque ela era velha e infértil e ela tinha a mesma idade de Doug. Doug se casou com Sasha porque ela era jovem e fértil. Sasha ouviu contar isso para alguns amigos. Naquela época, o casal estava tentando engravidar há mais de 1 ano e Sasha estava preocupada com a possibilidade de Doug deixá-la. Elas, as mulheres do meu grupo de amigos, tentaram convencer Sasha de que esse não é um relacionamento saudável, mas ela insistiu que estava feliz e só precisava engravidar. Elas deram a ela coragem para procurar assistência médica, o que antes ela tinha muito medo de fazer. Sasha acabou recebendo remédios para a fertilidade prescritos em sua consulta e estava com medo de fazer o teste com Doug, então elas disseram que iriam à casa dela para ficar com ela quando fizesse o teste e ser um sistema de apoio. O dia em que Doug e Sasha estiveram em minha casa foi depois da primeira rodada de remédios de Sasha e ela estava na janela para fazer o teste. Ela não tinha planejado fazer o teste, mas teve um momento de lâmpada quando eu disse a ela para usar meu banheiro. Sasha só fez o teste e não roubou nada. Quando o teste voltou com 2 linhas, Sasha ficou em choque e imediatamente quis compartilhar com o marido e o sistema de apoio. Doug ficou mortificado com a aprovação e eles têm brigado muito. Sasha tem falado mal de mim para quem quiser ouvir. Ela acredita que arruinei seu casamento e envergonhei ela e Doug porque meu marido e eu fomos ameaçados por eles e pelas amizades que eles estavam construindo. Sasha disse às minhas amigas que elas não deveriam mais ficar comigo porque quem pode ser amiga de alguém que trata um hóspede em sua própria casa dessa maneira? Meus amigos sentiram que deveriam ficar do lado de Sasha naquele momento porque sabiam o quanto a gravidez era importante para o casamento dela. Estou de volta em bons termos com meus amigos.
Além disso, sim, meu marido e eu estamos tentando engravidar em particular. Estou chateada porque agora meus amigos estão cientes. Obrigada aos meus colegas, do passado e do presente, que mencionaram essa invasão de privacidade ou desejaram felicidades. Todos vocês tocaram meu coração. Acho que a pior parte para mim é que ela fez um teste de gravidez e presumiu que estava dizendo que estava grávida. Ela não acompanhou outro, nem confirmou com um médico, nem contou ao marido em casa, em particular. E isso não é apenas arriscado porque poderia ter sido um falso positivo, mas muitas mulheres esperam muito tempo até que o risco de coisas como aborto espontâneo diminua para anunciar uma gravidez. A coisa toda soa estranha, cafona e até assustadora. Quem diabos bisbilhota o banheiro de outra mulher e usa seu teste de gravidez? Não quero ajudar meu namorado a comprar uma casa. Estou com o Mark há 2 anos. Quando começamos um relacionamento, discutimos o que queríamos, casamento, filhos. Mas ainda não conversamos sobre dar o próximo passo. O sonho de Mark era ter sua própria casa. Ele está economizando para isso, mas como moramos em uma cidade de médio a alto custo de vida, não está indo tão rápido quanto ele gostaria. Ontem, ele me perguntou se eu consideraria cobrir o aluguel e os serviços públicos por um ano enquanto ele economiza agressivamente. Francamente, não estou 100% a bordo. Eu disse isso a ele. Perguntei-lhe se ele já pensou em casamento. Ele disse que poderia ser muito cedo, e eu concordo, mas que definitivamente me amava e via um futuro comigo. Perguntei se a casa seria totalmente dele, ou se compraríamos juntos, e ele disse que seria totalmente dele porque ainda não somos casados, e comprar uma casa juntos seria arriscado. Perguntei se ele me devolveria sua parte e ele disse, eventualmente. Herdei uma casa da minha avó em uma cidade alta do custo de vida que atualmente estou alugando. Não quero perdê-la e, quando herdei, Mark e eu concordamos que, se algum dia nos casarmos, ele está totalmente a bordo para assinar um acordo pré-nupcial que garante que ele não tenha direito a isso. Ele afirmou que incluiria esta casa no acordo pré-nupcial porque seria dele. Aqui está o meu problema: Mark não fez nada pela casa da minha avó. Nem eu. A casa estava em perfeitas condições, aluguei meses depois de finalizar a herança. Mas ele literalmente não tem motivos para reivindicar. Mas, ao cobrir aluguel mais serviços públicos, estarei fornecendo assistência monetária a ele e, se nos separarmos, teria perdido bastante dinheiro aparentemente sem motivo. De certa forma, eu me sentiria com direito a uma parte de sua casa. Essa é uma maneira egoísta de pensar. Eu o amo, mas não quero correr esse risco. Especialmente porque nosso futuro juntos não está claro. Perguntei-lhe se ele consideraria morar com seus pais, e eu vou encontrar um colega de quarto, temporariamente por um ano, para que ele pudesse economizar o dinheiro. Dessa forma, eu não precisaria gastar mais do que preciso, ele atingiria seu objetivo e ainda poderíamos continuar nosso relacionamento. Mas ele disse que eu estava sendo incrivelmente egoísta e indigna de confiança porque seria nossa casa, mas não no papel. Que eu claramente não via futuro com ele. E agora ele não está falando comigo. Uma parte de mim sente que esse relacionamento está condenado. Existe uma maneira de salvar isso? Atualização. Depois de alguns dias, propus o seguinte a Mark. Eu daria a ele o dinheiro, em vez de pagar o aluguel por mais de 12 meses, que ele precisava para o pagamento inicial de sua casa. Ele calcularia qual seria a porcentagem desse dinheiro do custo total da casa. As casas que ele estava considerando estavam na faixa de $500 mil. Eu seria a dona daquela porcentagem da casa. Não 50 nem nada, apenas o que paguei. Se ele me pagar dentro de um ano, sem juros, eu removo meu nome da escritura e ele fica com a casa inteira. Se ele não me pagar dentro de um ano, ele teria que me pagar qualquer que seja o meu percentual no ano seguinte, se ele pretendesse ser o proprietário total da casa. Caso contrário, ficaria feliz em ter 10% da casa para sempre. Então, basicamente, se eu adiantasse a ele $50 mil por uma casa de $500 mil, eu teria 10%. Eu não cobraria juros dele no primeiro ano. No entanto, se ele não me pagar de volta, ele precisará me pagar 10% do valor da casa no próximo ano. Portanto, se a casa custa $600 mil, ele me deve $60 mil e assim por diante. Para ser honesta, isso não é um grande negócio. Porque os preços dos imóveis estão loucos agora e estão aumentando drasticamente. Portanto, isso é literalmente pior do que fazer um empréstimo. Eu propus isso na esperança de que ele recusasse e nós simplesmente voltássemos a nunca ter discutido isso.
Para minha surpresa, ele concordou imediatamente e disse que contrataria um advogado para redigir um acordo. Mesmo que ele não tenha finalizado uma casa. Bem, ok então. Ele o preparou em 2 dias. Ele foi incrivelmente insistente sobre eu assiná-lo, mas eu queria revisar tudo com meu advogado, então não me importei. Acontece que algumas cláusulas super obscuras foram adicionadas, com minha contribuição sendo denominada um presente e não um empréstimo. Não vou entrar em detalhes, mas meu advogado basicamente disse que esse acordo era super problemático e causaria todos os tipos de problemas no futuro. Ele elaborou uma alternativa e a enviou para Mark. Mark não assinou. Ele foi inflexível para que eu assinasse o contrato original e não quis me dizer por quê. Ele foi ficando cada vez mais bravo, ficou meio violento, que foi a primeira vez, e eu fiquei muito surpresa e assustada, e me chamou de por não confiar nele, e por reduzir nosso relacionamento a uma transação. Depois de 2 dias inteiros disso, de manipulação emocional, decidi que não confiava mais ou me importava com o homem que ele é, e não há como continuar em um relacionamento com ele. Então, sim, estou fora desse relacionamento. E meu dinheiro é todo meu. Tudo o que posso sentir é paz. Então ele quer comprar uma casa com seu dinheiro, em parte, mas você não consegue nada? Isso não faz sentido. Que tal dividir o aluguel e cada um economizar a outra metade para que tenham dinheiro suficiente para dar entrada em uma casa juntos, se estiverem prontos para fazer isso? Antigos colegas de trabalho estão me dizendo que minha antiga chefe fala com eles sobre todos os problemas que estou tendo. Descobri que meu terapeuta é o marido dela. Comecei a ver um terapeuta há alguns meses, nada selvagem, apenas depressão geral, clima de inverno me afetando, etc. Tem sido muito útil até recentemente. Nos últimos dias, 2 de meus antigos colegas de trabalho me ligaram para dizer que minha antiga chefe estava dizendo coisas como: "Op, basicamente se odeia agora." Ouvi dizer que ela não está bem, realmente deprimida. Eram telefonemas e não gravei nada porque era muito inesperado. Minha antiga chefe me demitiu em junho de 2017, não nos dávamos bem, mau desempenho geral, sem má conduta, obviamente não saímos em boas condições. A princípio pensei que poderia ser um amigo meu divulgando coisas para outro amigo da indústria, mas depois de procurar a antiga chefe, vejo que o marido dela é meu terapeuta, sobrenome muito comum, então nunca tinha percebido que eles estavam relacionados. Sei que isso é obviamente problemático com o terapeuta, mas não tenho certeza do que fazer a respeito. Ele pratica em um único espaço de escritório alugado, portanto, não há gerenciamento ou administração de prática abrangente ao qual se reportar. Também não sei se o que minha antiga chefe está dizendo é entrar em questões legais ou se é apenas, bem, rude. Ainda moro na mesma cidade e trabalho no mesmo tipo de trabalho, em uma indústria bastante pequena próxima. Então, por um lado, estou preocupada com as notícias que circulam em nossa pequena comunidade, mas, por outro, estou preocupada com o sangue ruim se eu fizer muito barulho. Ajuda? Você pode apresentar uma queixa ética contra sua licença para exercer a psicologia. É absolutamente uma violação e, embora você possa não saber que sua chefe e seu terapeuta eram casados, seu terapeuta pode saber. O que é outra violação ética? Edit, apenas para sua edificação, aqui estão as violações de ética em sua situação, até agora. Referindo-se a você pelo seu nome ou outros detalhes de identificação para alguém que não esteja diretamente envolvido em seus cuidados. Reconhecendo você como paciente em geral. Os terapeutas devem, via de regra, fingir que não sabem quem você é fora da clínica. Divulgar os detalhes de sua saúde mental para qualquer pessoa fora da clínica. Não se recusando imediatamente a prestar serviços a você, uma vez que souberam da conexão entre você e o cônjuge. Edit, agora estou me sentindo razoavelmente confiante sobre por onde começar com o terapeuta, obrigada. No entanto, sinto-me completamente perdida sobre o que fazer com minha antiga chefe, entrar em contato com o RH do antigo empregador? Esperar que apenas morra? Neste ponto, não tenho nenhuma prova que possa mostrar, apenas dizendo que recebi telefonemas e realmente não quero colocar meus antigos colegas de trabalho contra a chefe deles, se isso puder ser evitado. Atualização. Resumo dos novos desenvolvimentos, ainda muita coisa lenta e burocrática acontecendo, mas a notícia mais satisfatória é que meu terapeuta não está mais praticando. Eu até vi o espaço que ele praticava listado como à venda em um site imobiliário enquanto procurava minha própria casa. Novos desenvolvimentos, continuação, o terapeuta estava conversando sobre um cliente, para sua esposa, minha antiga chefe, que, ao que parecia, ele realmente não sabia que era antiga funcionária de sua esposa, grande empresa, unida, mas não uma indústria minúscula.
Eu tenho uma dinâmica familiar muito peculiar, então acho que ele falou sobre isso. No entanto, surgiram informações de identificação suficientes para que ela suspeitasse que fosse eu. Sem que ele soubesse, ela encontrou meus registros em papel em seu escritório e vasculhou-os, então achou uma ótima ideia contar a meus antigos colegas de trabalho que eu estava deprimida e tinha problemas familiares. Uma de minhas colegas de trabalho concordou em escrever uma declaração formal do que ouviu, o que também ajudou muito. Compreensivelmente, ninguém mais estava disposto, porque a empresa já demitiu muitas pessoas no ano passado. Resolução em processo. O terapeuta parece estar menos errado do que eu pensava, embora ainda errado, a antiga chefe ainda é péssima. O terapeuta provavelmente receberá algum tipo de repreensão por falar com sua esposa sobre mim com esse nível de detalhe, bem como por manter registros inseguros. Não sei se ele voltará a praticar. Obrigada a todos, vocês foram uma grande ajuda e um aumento de confiança de que eu reclamar sobre isso realmente levaria a algum lugar e não apenas criaria mais estresse em minha vida. Aparentemente, isso levou a uma tonelada de drama no meu antigo local de trabalho, o que tem sido agradável ouvir atualizações de longe. Feliz por não estar mais lá. Eu também encontrei uma nova terapeuta que é ótima, e ela realmente ajudou a validar que o velho, e sua esposa, eram um saco de ovos em um mar de pessoas bem intencionadas. Esposa grávida confessa traição, mas recusa teste de paternidade pré-natal. Posso ser criticado por maltratar uma mulher grávida, mas isso realmente não importa neste momento. Estou usando isso principalmente para cristalizar minhas emoções ao escrever e desabafar. Minha esposa, 26, está grávida de cerca de 2 meses. No começo, fiquei muito feliz quando descobri, mas há 10 dias ela admitiu ter feito sexo desprotegido com um colega na época em que engravidou. Estes foram os 10 dias mais longos da minha vida. Estou humilhado pela traição. Decidi ficar no casamento se eu for o pai da criança, mas emocionalmente, não há como aguentar o estresse de possivelmente não ser meu por mais 7 meses. A ansiedade tem me comido vivo dia e noite na semana passada, então eu disse a ela hoje para fazer um teste de paternidade pré-natal para sabermos com certeza de quem é o filho até o final da semana. Ela recusou e disse que ficaria muito estressada se fizéssemos isso e que os hormônios do estresse correndo por seu corpo não seriam bons para o bebê. Eu apontei como isso é míope, já que eu faria o teste de paternidade de qualquer maneira e apenas encurtaria o estresse para nós dois se descobríssemos quem é o pai até este fim de semana. Eu também disse que, mesmo que decidíssemos nos divorciar agora, ainda estaríamos casados quando a criança nascesse, então eu seria o pai legal por padrão, se fosse isso que ela quisesse. Ela ainda recusou e disse que não tem como fazer um teste de paternidade pré-natal. Fiquei muito furioso com esse ponto, então encerrei a conversa dizendo que se ela não fizesse o teste, eu me recusaria a ficar no hospital quando ela estivesse em trabalho de parto, me recusaria a assinar qualquer papelada me reconhecendo como pai. Faria um teste de paternidade e contestaria legalmente minha paternidade assim que descobrir que a criança não é minha. Se ela continuar a recusar o teste de paternidade, estou pensando em me divorciar dela, mesmo que o filho seja meu. Perdi a maior parte dos meus sentimentos por ela depois de ouvir sobre a traição. Se a criança for minha, devo ter direito à guarda conjunta 50-50, mesmo que seja uma criança muito pequena. Minha esposa e eu também ganhamos quase a mesma quantia de dinheiro, então eu nem deveria pagar pensão alimentícia para ela, especialmente se conseguirmos a custódia de 50-50. Portanto, devo estar legalmente isento. Mas ainda não há como eu aguentar isso por mais 7 meses. Eu não sei o que vou fazer. Atualização. Eu nunca descobri se eu era o pai ou não. Ela teve um aborto espontâneo logo depois que fiz a postagem e nunca fiz um teste. Ou honestamente, pode ter apenas sido feito por ela mesma. Espero que a criança, seja minha ou não, esteja em paz agora. Mas, francamente, prefiro não pensar mais sobre toda essa situação. Eu só quero seguir em frente com minha vida neste momento. O divórcio foi bastante rápido e direto, temos rendas semelhantes, então não havia muito o que contestar. Deixei que ela ficasse com a casa e ela me pagou metade do patrimônio. Foi uma divisão bastante silenciosa e sem emoção. Eu só queria seguir meu próprio caminho na vida, e talvez ela sentisse o mesmo. Como uma parte, quero abordar os comentários no antigo post alegando que um teste de paternidade pré-natal causaria um aborto espontâneo. Pedi a ela um teste de paternidade pré-natal não invasivo que não causaria nenhum dano à mãe ou à criança. Teria sido apenas uma simples coleta de sangue da mãe grávida e uma amostra da bochecha do pai suspeito. As coisas têm sido difíceis, mas estou ansioso pelo futuro. Tenho treinado e tomado banho de sauna regularmente, o que melhorou bastante meu humor.
Eu poderia voltar para a faculdade para o mestrado, realmente aumenta o potencial de renda em minha linha de trabalho. Obrigado pelos votos de felicidades, estranhos. Suas amáveis palavras me deram muita esperança em um momento sombrio. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 6.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.